chegou aqui, o que aconteceu aqui? Vamos, quem tem anatomia, fisioterapeutas e biomédicos. As artérias trouxeram o sangue. Aí aqui, lá vem o sangue. Artéria ilíaca. Artéria femoral. Aí vem isso aqui. Tibial e fibular. Chegou aqui. O que acontece aqui? Depois as arterias. É só uma que tem aqui? Não, vai ter que Um bocado. Cada. Aqui tem uma rede de arteríolas. Arteríolas, meta-arteríolas, capilares arteriais. Como o sangue volta? Através das veias. 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 Ok. Como é a fisiologia aqui? O sangue aqui está chegando ou está voltando? Chegou aqui? Ele está voltando. Está voltando. O sangue agora está voltando aqui. Tem uma rede plantar, não é? E ela vai voltar por aqui. Ok? Qual é a finalidade de fazer aquilo? Está atingindo músculos e o que ele está fazendo com o fluxo sanguíneo? É só Ele para. Ele vai voltando ele para cá, por aqui que ele volta, ou ele chega por aqui e volta por aqui. Então a gente está contrário ao fluxo sanguíneo. A gente pode fazer um movimento idêntico no sentido mais favorável. E além de a gente trabalhar a musculatura, a gente também vai trabalhar o retorno sanguíneo, não é? Porque todo movimento que a gente fizer, a gente precisa entender como é que o corpo se comporta. Todo movimento precisa entender isso. Muitas vezes a gente vê alguns movimentos sendo feitos, são bons movimentos, contra a fisiologia. Nossos filhos, né? Vão. Mas se eles puderem ser a favor da fisiologia do corpo, melhor ainda. Massagem por excelência precisa ser drenante também. E quando eu falo drenante, não pensem só em drenagem linfática, não. Pensem também em retorno venoso, que é muito importante. Ok? Se o movimento for feito de forma inapropriada, causa alguma coisa para o paciente? Calma. Tudo que você fizer contra a fisiologia e a anatomia do corpo terá um preço. Porque é sempre a lei da causa e da consequência. Sempre terá uma reação. Pode causar o que assim, mais ou menos? Congestão sanguínea, né? Que um corpo jovem como esse logo desfaz. Mas você não vai ter só paciente assim, não. Que é coisa boa demais, saudável, né? Entende? Você vai ter gente carregada, bloqueada, obstruída, entende? Eu tive uma vez, só foi uma vez na minha vida, mas eu tive, é assim que eu vou dizer a você. Eu tive uma paciente que me chegou no consultório, era aqui em Feira, e era nessa rua, só que lá na frente. Eu ainda era estagiário do naturopata Eduardo Abu, que é um sírio-libanês que tem aqui, que é um cobrão mesmo, sabe? E eu fiquei espantado, porque não era uma pessoa boa, entende? Mas ela trazia aqui embaixo do braço umas inchações que me emendaram com o seio, entende? Que você, com a mulher com blusa e com tudo, você não sabia o que é que houve. A primeira impressão minha foi que o seio dela inchou e correu para baixo do braço. E Eduardo disse para mim, não. Isso foi drenagem linfática mal feita. Porque a pessoa não conhecia a anatomia dos ganglios linfáticos e ele infartou os ganglios linfáticos. Jogou secreção demais e não drenou primeiro, entende? Aí ele infartou os ganglios linfáticos. Quando os ganglios linfáticos ficaram infartados,
não conseguiram drenar. Depois da drenagem, o que veio de linfa foi ficando aqui obstruído, porque os gânglios não davam vazão. Entende? Então o que veio foi ficando obstruído aqui. E aí, minha gente, era cada mondrongo tremendo. Aí Eduardo teve que desfazer por trabalhando depois dos gânglios. Primeiro ele teve que trabalhar depois dos gânglios, para depois ir realmente refazer os gânglios, as coisas. Então ele fez algo interessantíssimo, que se pode fazer em drenagem linfática. Ele pegou toda a linfa que estava para esses gânglios, drenou para outra parte do corpo e quer dizer, botou em outra parte e drenou por outro ramo linfático. Não é interessante? Ele conseguiu fazer isso. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele sabia direitinho onde tinha todos os ramos linfáticos, todas as cadeias de linfonodo. E no homem é diferente da mulher. Entende? Então, como ele sabia a anatomia e a fisiologia, ele tirou linfa de um lugar e botou para outro ramo e deu tudo certo. Percebe? Então, isso é importante. Por isso que drenagem linfática é um curso. Com uma dinâmica diferente, né? Com uma estrutura diferente, e para se pensar e se trabalhar. E não se começa a fazer drenagem linfática sem se estudar de fato uma anatomia e fisiologia do sistema linfático. Você nem saber o que é. O que é o sistema linfático? Né? Se o corpo fosse um planeta, os 4 oceanos seriam as 4 cavidades do coração, né? Da quantidade do sangue. Os vasos sanguíneos seriam as correntes marítimas, porque tem água salgada, que é o sangue. Os vasos linfáticos seriam os rios, com água doce, né? E os gânglios linfáticos seriam as bacias hidrográficas, que existem milhares. Né? Então, o corpo e o planeta estão desenhados, um vem do outro, então eles estão desenhos parecidos. A gente entende o corpo estudando o planeta. Então, o planeta é macro, aí a gente vê, né? A gente entende, né? O que é que acontece se os rios ficarem assoreados? Congestão. Bloqueio do fluxo, né? Ok.